Meus queridos amigos, queridas amigas da Federação Espírita Paraibana, dessa terra querida que está colada a nossa e unida pelos vínculos da fraternidade, os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, já com um histórico de muita integração, e essa integração vem crescendo. E é com muita alegria que nós retornamos então a esta casa para participar mais uma vez do Encontro Paraibano de Joana de Ângeles. O André, inclusive, esteve presente numa das nossas primeiras participações ainda no ventre de sua mãe. E foi com muita alegria que nós, já desde o início desse dia, acompanhamos as reflexões da nossa querida Josi, que efetivamente nos convidou a meditar profundamente sobre a nossa grande responsabilidade enquanto pais, mães e enquanto filhos. Nós trazemos o abraço carinhoso dos queridos amigos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, todos os queridos confrades da diretoria executiva da instituição que humildemente nós representamos nessa manhã. Na condição transitória de diretor de assuntos mediúnicos, na condição que eu me esforço a cada dia para torná-la permanente de trabalhador. Essa a condição que efetivamente é maior do que as posições que transitoriamente, por necessidade, a gente ocupe dentro do movimento espírita. E nessa continuidade das nossas reflexões, para falar sobre a temática, a repercussão do escândalo no ser, que vem resgatar dentro da obra que tem norteado esse nosso sexto encontro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vem buscar do seu capítulo 9 as reflexões que Joana faz sobre o escândalo, essa obra reforçando uma forma maravilhosa que a espiritualidade, através de Joana, encontra para homenagear a figura inesquecível do nosso Cristo Jesus, obra publicada no ano de 2000, exatamente como forma de comemorar esses 2000 anos da implantação da segunda revelação da lei divina no nosso planeta e da estada nele da figura fantástica e inesquecível de Jesus. E dentro do capítulo 9, ela vem buscar refletir sobre a passagem que está contida dentro do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, é uma análise de um tópico específico de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse, então, Joana vem nos convidar a reflexões acerca da temática dos escândalos, já buscando, no início do capítulo, recordar o registro evangélico de Mateus, que, trazendo em determinado momento as palavras de Jesus, nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem ele vem. E essa frase crística registrada pelo evangelista ecoa em nossos corações e nos convida a grandes reflexões. Reflexões que são aprofundadas à luz da psicologia profunda pelo espírito de Joana de Ângeles. Se o Evangelho é esse nosso grande livro de cabeceira, essa obra especificamente vem complementar-lhe, aprofundar-lhe o significado e nos convidar, como já falamos, correndo o risco de ser repetitivo, a profundas reflexões. Um auxílio na nossa caminhada enquanto discípulos do Evangelho e da nossa tentativa constante de colocar em prática na nossa vida, dentro dos nossos corações, a mensagem de Jesus. Vem então, logo no início desse capítulo, o espírito de Joana de Ângeles esclarecer para a gente qual é o significado do termo escândalo.
E antes de pedir a ajuda da universitária, vocês já sabem que eu gosto de pedir a ajuda dos universitários. Nessa manhã, ela vai ser a universitária mor ao lado de Kardec e dos imortais da codificação. Mas antes deles, nós vamos buscar uma rápida recordação de qual é o significado comum que nós damos ao termo escândalo. E para isso nós fomos buscar então o apoio de um dos muitos dicionários da língua portuguesa, que nos dizem então que o escândalo é um substantivo masculino e que significa o que é causa ou resultado de erro, pecado, indignação provocada por mau exemplo, tumulto, escarcéu e, no sentido figurado, um fato imoral, revoltante. E dessa forma, então, quando nós pensamos no significado costumeiro do termo escândalo, necessariamente nós somos convidados a refletir que é um significado, é uma interpretação que está associada unicamente com algo que tem repercussões externas, que pode ser visto e sentido pelas pessoas ao redor. Algo que se exterioriza, colocado aí na interpretação do dicionário Aurélio. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que de uma certa forma, na homenagem ao Cristo no ano 2000, é homenageada também pelo espírito de Joana de Ângeles e deve ainda ser reverenciada por cada um de nós, que já no finalzinho desse ano de 2014, não podemos esquecer que ele é o grande aniversariante deste ano, nos seus 150 anos de lançamento comemorados ao longo de todo esse ano, inclusive com um belíssimo evento que foi o Congresso Espírita Brasileiro, que dentre outras cidades aconteceu aqui na cidade de João Pessoa e que nós com muita alegria também tivemos a ocasião de participar. E o André esteve junto também, ele veio. Bom, mas o Evangelho então, e aí vamos chamar Kardec e os imortais da codificação em nosso auxílio, expandem esse entendimento tradicional, se é que nós podemos dizer assim, do termo escândalo. E aí, no capítulo 8º, então, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos então Kardec nos convidando a refletir que no sentido evangélico, portanto, no sentido mais profundo do termo, no sentido que Jesus quis dar quando, através do registro do evangelista, nos fala sobre a questão do escândalo, essa palavra que é tão a miúde empregada, ela é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente, diz Kardec e os amigos da codificação, o que afeta a consciência de outrem. Não somente o que tem repercussões externas, mas, grifo nosso, tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro e o detalhe, com ou sem repercussão. E quando os espíritos nos convidam com Kardec a essa reflexão, poderíamos acrescentar um termo aí ao final para deixar claro o sentido: externas, exteriores, com ou sem repercussão exteriores. As imperfeições veladas, então, características do nosso processo ainda de caminhar evolutivo e todas as consequências que no trato social essas imperfeições fazem com que aconteça, podem, então, segundo o sentido evangélico, estar caracterizadas dentro da compreensão do que Jesus queria nos dizer quando falava sobre o escândalo. O escândalo termina, então, Kardec nessa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste caso, é o resultado efetivo
do mal moral. E vem então a nossa universitária a par e passo com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para corroborar com o que Kardec nos coloca nesse item, dizendo que tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo. Uma irreverência atentória contra a ordem. E continua, como consequência, os efeitos do ato danoso, e aí ela já nos convida logo de cara, no início da sua reflexão, e nós vamos aqui trazer alguns tópicos de um capítulo desse livro. E eu costumo dizer, abrindo um parênteses rápido para fechar depois, que em todas as ocasiões que nós temos a oportunidade de estruturar uma palestra em torno de uma obra, ela, no meu entender, acaba sendo muito menos uma palestra e muito mais uma grande propaganda que nós fazemos. O nosso desafio aqui, então, é tentar colocar no coração de vocês o gostinho para que, ao final do dia de hoje, de todas as reflexões que nós vamos fazer, inclusive na sequência das apresentações, para que vocês possam beber nas fontes dessa obra fantástica e ampliar as reflexões e ampliar os entendimentos. Então é um grande momento propaganda. Há um livro fantástico ou há dois livros fantásticos, tanto o livro de Joana quanto o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como o tema da nossa exposição é a repercussão do escândalo no ser, já de cara nós percebemos a veneranda Joana a nos mostrar que, como consequência desses atos que agora são aprofundados pelo Evangelho, como todos aqueles que violentem o equilíbrio, a consequência desses atos danosos é que eles produzem uma ressonância em nosso ser, desarmonizando-nos. Desarmonizando-nos. É a consequência natural para recordar as leis divinas que a Josi já nos trouxe à reflexão. É a consequência natural de uma grande lei divina que nós compreendemos melhor com a doutrina espírita, qual seja a lei de causa e efeito, a lei de ação e de reação, que vai mostrar para a gente que a gente colhe, e nós vamos passar isso no slide seguinte, exatamente na mesma proporção que a gente planta. E a semeadura muitas vezes acontece de forma silenciosa, na nossa intimidade, no recôndito de nosso ser, não necessariamente produzindo efeitos exteriores, mas produzindo efeitos interiores igualmente ou mais importantes, porque dizem respeito ao nosso equilíbrio. E além de nos desarmonizar, desarmoniza automaticamente aqueles que estão ao nosso redor. Então vejam já de cara a nossa grande universitária nos convidando a refletir sobre a importância de que nós caminhemos no sentido do equilíbrio. E recordemos então a advertência do Cristo como uma advertência que nos diz respeito profundamente. É isso que Kardec vem nos dizer na sequência, no próximo item do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala então sobre a necessidade do escândalo, inclusive colocada por Jesus no seu Evangelho. É preciso que haja o escândalo, mas ai daquele por quem ele venha, como uma condição característica da nossa imperfeição. E nos diz então o codificador que é preciso que haja escândalo no mundo, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. Porque árvores más só maus frutos dão, recordando também as palavras do Cristo. Nós ainda no nosso processo de aprendizado
não estamos de forma constante, de forma sustentável, de forma permanente, semeando somente as boas sementes. O terreno dos nossos corações, recordando outro momento do Cristo, ainda é um terreno que encontra-se recheado de espinhos, de alguns pedregulhos entre a terra boa, ocasionando ainda uma certa dificuldade para que essa semente, que é a semente do Evangelho, que é a semente da mensagem do Cristo, possa fixar-se dentro de nós, enraizar-se profundamente para transformar-se numa árvore que seja um reflexo da árvore do Evangelho. Simbolicamente instalada nas nossas terras tupiniquins, sob a recordação da revelação do Espírito Humberto de Campos. Como uma mensagem que nos convida a fazer a mesma coisa na nossa intimidade. Mas nós ainda oscilamos, ainda estamos nessa luta para superar as nossas dificuldades e as nossas imperfeições e muitas vezes ainda permitimos que esse terreno do nosso coração encontre-se de alguma forma maculado pelas dificuldades que nos caracterizam. E a consequência natural, pela própria lei divina, é que os frutos que nós exteriorizemos através das nossas ações reflitam a nossa condição interior. E daí a importância desse momento, meus caros amigos, minhas caras amigas. São momentos mágicos, eu sempre gosto de dizer, de relembrar isso, porque para mim é uma oportunidade renovada que tenho e que cada um de nós aqui tem, de, ao nos reunirmos em nome de Jesus, permitirmos que o grande semeador penetre a nossa intimidade. Uma oportunidade renovada de encontrar-se com Jesus, a partir do momento em que nos reunimos em seu nome para procurar entender um pouco mais a sua mensagem, o seu Evangelho. É uma oportunidade grandiosa que nós temos e que nós devemos agarrar com unhas e dentes, porque Ele é o grande responsável, o grande agricultor, se é que nós podemos assim dizer, responsável por trabalhar essa nossa terra e dar qualidade a ela. Quando nós vivenciamos ou procuramos vivenciar no dia a dia a sua mensagem. Mas isso não significa dizer que a gente vai entrar em depressão também. É preciso que nós tenhamos consciência da nossa condição. Acho que há 2 anos estivemos aqui, nesse mesmo encontro, refletindo sobre a questão, um outro grande desafio para nós, e que também foi colocado no slide belíssimo. Eu tomei a liberdade, Josi, pegar a tua apresentação ali, porque ela tem slides fantásticos, e um deles é aquele final, onde a gente vê Jesus, e em determinado momento ele mostrando a necessidade do nosso processo de autoconhecimento, e do quanto nós nos transformamos necessariamente em pessoas melhores, a partir do momento em que a gente faz esse mergulho interior, com Jesus. Esse mergulho dentro de nós mesmos, mas qualificados pela presença do Cristo. Fantástico. E quando nós fazemos esse mergulho, é fundamental que a gente se identifique. Não é preciso e não é legal que a gente estabeleça um processo de frustração, como a nossa irmã ali dizendo, meu Deus do céu, como ainda nós falhamos. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente se deixa levar pelo que eu gosto de chamar síndrome do avestruz. E aí vai dizendo, meu Deus, ainda são muitas as dificuldades, as nossas imperfeições ainda são muito grandes, vai baixando a cabeça, né? Esse nosso mundo de provas e expiações, e aí quando a gente menos espera, putuf, enterra a cabeça na areia. É a síndrome do avestruz. Então é preciso que a gente tenha a consciência de que o escândalo, ele ainda existe como uma condição da nossa imperfeição. Mas isso não significa dizer que nós vamos agora inferir das palavras de Jesus que o mundo esteja obrigado a ter escândalos. Ele ainda
e grifo também nosso, ainda está constrangido ao mal moral pela nossa imperfeição. Então é muito simples extirpar o escândalo do nosso mundo. Basta que nós nos melhoremos. Basta que nós nos regeneremos. Basta que nós nos transformemos interiormente e vivamos a mensagem de Jesus intensamente. Nos regeneremos, o nosso mundo então se transforma automaticamente em um mundo regenerador. Aliás, promessa que a espiritualidade já nos coloca há bastante tempo e que ainda não se concretizou de fato e de direito, porque nós ainda não assumimos isso como um desafio de cada um de nós, enquanto humanidade. Mas na hora em que nós nos modificarmos, o nosso planeta automaticamente se modifica. Eis o nosso desafio. E para isso é fundamental que a gente tenha consciência das nossas condições. Vem então a nossa universitária novamente nesse capítulo nos dizer: é inevitável então a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio em que se demoram as criaturas humanas. É um puxão de orelha mesmo, meus queridos. Que maravilha esses puxões de orelha que essas nobres almas, que esses nobres espíritos nos dão, porque eles fazem isso com um carinho tão grande, com uma fraternidade enorme. Mas não há como não interpretar essa mensagem sem olhar profundamente para as responsabilidades que nos competem. Considerando-se então, de Joana, o estágio em que se demoram as criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos aqui se encontram vinculados. E segue. Inevitavelmente se tornam então necessários os escândalos no mundo, porque constituem advertências para a observância dos bons princípios. Porquanto, se assim não fora, continua ela, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, invitando as mais audaciosas conquistas morais. E dessa forma, então, do próprio contato com a nossa imperfeição, nós encontramos a grande razão para a busca da sua superação. Através da percepção da nossa condição de enfermidade, muito ao contrário do que nos deixarmos levar pela síndrome do avestruz, pelo pessimismo, nós encontramos uma razão muito forte para a busca da saúde integral, da plenitude, da maturidade espiritual, da superação dessa nossa condição de infância a que nós estamos submetidos. E que faz com que muitas vezes a gente escandalize, a gente se revolte contra a justiça divina, a gente reaja de uma forma diferente aos desafios que a vida nos proporciona, às dificuldades, às dores, tal qual a criança. Oh, meu Deus! Dá uma pena, não dá? Dá uma pena tão grande. O André passou por isso várias vezes. Mas muitas vezes o escândalo se converte na nossa vida exatamente nessa imagem. É uma imagem fantástica. Eu gosto muito dela, porque demonstra ainda a nossa incapacidade de lidar com as dificuldades. E muitas vezes o escândalo se traduz de uma forma equivocada, é verdade, mas característica da nossa imperfeição, de alguma forma de buscar auxílio, de buscar ajuda, de clamar por socorro, muitas vezes de tentar negar o convite que a vida nos faz através do remédio amargo, mas necessário, que dói, que importa em algum quilate de sofrimento, mas que de forma sustentável mais à frente vai nos convidar para um momento de saúde. E eu acho que eu já perguntei aqui na Federação Espírita Paraibana em algum outro encontro, mas vou perguntar de novo: quem aqui nessa existência já viveu a prova, a experiência dolorosa de tomar uma injeçãozinha dessa chamada benzetacil?
Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Foi bom a experiência. Doeu muito. Eu, graças a Deus, até agora, ainda não precisei passar por essa prova. Mas a pergunta naturalmente se estabelece: por que vocês se submeteram a uma tortura tão grande? Por que experimentaram uma experiência tão marcante? Agora todo mundo dá risada. Mas na hora, quem tomou diz que o caso é sério. Por que a gente se submete a isso? Porque a gente pondera aquela dor transitória como aceitável para que ela nos imunize ou nos traga para uma condição de saúde que nos evitará dores maiores mais à frente. Muitas vezes, então, o escândalo se converte numa tentativa desesperada da alma humana, principalmente nos momentos em que passa por dificuldades. Por quê? São elas que normalmente gatilham esses momentos dificultosos. Porque na hora em que está tudo bem é uma maravilha. Passar um dia como esse agradável, na companhia de amigos queridos, onde só o bem impera, onde a fraternidade reina soberana, onde os sorrisos estão estampados em todas as faces, é um oásis muito desejável diante das nossas dificuldades cotidianas. Mas quando nós somos conclamados ao desafio de enfrentá-las no nosso dia a dia, é preciso que a gente esteja fortalecido. É preciso que nós não nos esqueçamos daquilo que nós estamos experimentando aqui. É como eu gosto de dizer mais modernamente, um recarregar de baterias. Como nós recarregamos a bateria dos nossos telefones celulares hoje, smartphones, que quase todos, se não todos, temos. Mas muitas vezes esse momento é o momento em que desesperadamente ou equivocadamente nós clamamos na dificuldade, na enfermidade, na prova e na expiação pelo sublime médico, pelo inesquecível enfermeiro de todos nós, pelo médico das nossas almas, homenageado neste evento, homenageado por Joana de Ângeles, que está sempre disposto a nos auxiliar, a nos dar a força necessária para a superação dos nossos limites, das nossas dificuldades. E muitas vezes é nesses instantes em que nós mais somos compelidos a buscá-lo, a procurar a Ele que é o sublime médico das nossas almas, e a lutar ansiosamente por escutar mais uma vez, no recôndito das nossas consciências, a voz compassiva e doce do grande leão de Judá, e ao mesmo tempo do inesquecível Cordeiro de Deus, que nos disse em determinado momento: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Anestesiarei as vossas dores, as vossas dificuldades. Vinde a mim. E passados 2000 anos em que Ele esteve presente, juntamente conosco, o governador espiritual deste nosso orbe planetário, cá estamos nós, desejosos ainda de trilhar os caminhos que a Ele conduzem. Ah, meus amigos, que maravilhosa oportunidade. Porque por quanto tempo nós não ignoramos o chamado? Nós deixamos para depois. Não, Jesus, agora não. Deixa eu escandalizar um pouco aqui. Deixa eu me desesperar um pouco acolá. Agora não, Senhor. Vem, meu filho, vem, minha filha. Há trabalho para você na minha seara. Ah, Senhor, estou tão cansado agora. Não me encontro em condições. Outra grande escusa, né? Ah, eu não tenho capacidade.
Mas nesse momento, simbolicamente, cada um de nós que aqui se encontra está acalentando, reacalentando, reenergizando dentro de nós essa vontade de segui-lo, esse desejo de buscá-lo, como aquele que é o responsável por estabelecer verdadeiramente a nossa condição de equilíbrio, a partir do momento em que desejamos trilhar os passos que ele trilhou, seguir o exemplo que ele nos deixou. Ah, mas ai daquele. Ai daquele por quem venha o escândalo. Ai daquele. Porque como nós dissemos, e está agora no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos ainda, e graças a Deus por isso, nos submetermos a uma grande lei que está ainda se verificando para nós no seu aspecto, se é que nós podemos assim dizer, mais negativo. Talvez não seja a melhor forma de colocar, mas nós ainda estamos nos submetendo à lei de causa e efeito no que diz respeito às causas ou aos frutos amargos colhidos em função de sementes amargas plantadas. Mas a lei de causa e efeito não significa só isso. Jesus mesmo colocou no seu Evangelho. Se muitas vezes o escândalo se converte numa advertência de que nós estamos procedendo de forma equivocada com relação à lei, ao mesmo tempo, ele é uma grande advertência que nos diz: passe agora a trilhar o caminho correto. Se você está colhendo fruto amargo agora, que é a consequência de uma semente amarga que foi plantada no passado, agora é o momento de plantar e distribuir as boas sementes. E se você fizer isso de forma constante, de forma sustentável em sua vida, é líquido e certo que os frutos bons virão. Por consequência da mesma lei que agora se converterá com todo o seu aspecto positivo, com todo o seu aspecto renovador em nossas consciências. Mas enquanto nós não vivermos essa realidade, vamos passar pelos exemplos que estão colocados aqui no Evangelho, até resgatando a temática inicial do nosso relacionamento enquanto pais e filhos, porque é esse o exemplo que os Espíritos trazem no Evangelho, dizendo: assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez com que sofresse o seu pai, e agora sofre as consequências da aplicação da lei, que não é tão simplista assim, mas que pode acontecer dessa maneira, e que na hora em que acontecer vai advertir a sua consciência: como você deseja que haja um clima de compreensão e fraternidade dentro do seu lar, junto com a tua parentela, junto com os seus descendentes, com os teus filhos, com os seus entes queridos, se você não plantou essas sementes no passado. Mas essa circunstância, por outro lado, não pode servir de escusa ao filho, que a seu turno terá de ser responsabilizado por essa mesma lei, sofrer as consequências dessa mesma lei, até que nós decidamos interromper esse ciclo negativo e construir o ciclo do equilíbrio. Retribuir, mais uma vez recordando a mensagem do Cristo, o mal com o bem. Absorver as consequências do fruto amargo que se colhe, mas não querer por consequência disso continuar semeando sementes desequilibradas, mas aproveitar essa experiência justamente para perceber o grande e urgente desafio de modificar a nossa forma de nos comportarmos diante da vida. Fazer o bem, urgentemente. Auxiliar de forma constante. Amar, no máximo que nos é possível. Buscar efetivamente entender o grande desafio que Jesus Cristo nos colocou à frente quando disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amar. Então, se a sementeira é livre, a colheita é obrigatória.
E o que é que nós estamos esperando ainda, enquanto humanidade, para colhermos os frutos da regeneração nesse nosso mundo? Quantas reuniões do Conselho Federativo Nacional ainda serão necessárias para que Bezerra nos fale da transição, nos convide à mudança de atitude? Quantos anos ainda precisarão passar depois desses 150 anos do Evangelho, quando lá em determinado momento o espírito de Agostinho, nosso querido Agostinho, nos falava já sobre os mundos de regeneração, sobre a realidade da transição que se operava em nosso planeta. E 150 anos depois, o nosso planeta ainda espera por nós. E ainda se escandaliza com o nosso escândalo, que de alguma forma ainda está obstaculizando a grande promessa delineada pela espiritualidade, que irá acontecer. Porque é da lei, outra, a lei do progresso, mas que precisa do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho, do nosso sangue, do nosso suor, das nossas lágrimas. Dessa forma, então, recordando o futuro aniversariante, porque se hoje nós ainda comemoramos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, em 2015, quem apagará as 150 velinhas será o livro O Céu e o Inferno. E é nessa obra fantástica que Kardec vem nos dizer que não há um só mal que não importe em funestas consequências no futuro, uma só infração à lei que não traga consigo a sua cota de sofrimentos. E aí, o gatinho, que nos slides anteriores ainda estava se deixando levar pela cólera, pela raiva, que atacou outro gatinho amigo seu. Vocês lembram do slide? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Olha só, o escândalo aqui ainda, né? A ira, a raiva, os sentimentos da cólera. E às vezes o gatinho pode dizer assim: mas olha, Igor, você não sabe, você está olhando essa foto aí, mas você não sabe o que esse outro aqui me aprontou. Não pense que ele é santo, não. Como diz no popular, não sei se aqui na Paraíba tem esse termo, ele me caningou. Tem não? Tem não? Pois lá no Rio Grande do Norte a gente usa isso aí. Frechou, tem não? Também não? Vejam a graça da regionalidade. Ele me frechou. Esse gato é um frechado. Me sacaneou. Joseli está minha intérprete aqui. Vocês entenderam agora? Eu estava falando inglês, mas agora foi para o português. Ele é um danado. E aí, em nome disso, é verdade que eu escandalizei, mas é porque eu perdi a paciência. Ah, mas você não sabe. É uma dificuldade. E aí eu me lembro sempre de uma mensagem muito interessante. Uma amiga nossa foi fazer um diálogo fraterno lá na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Com um ex-presidente da nossa federativa, agora já no plano espiritual. E ela disse em determinado momento, ela me autorizou a contar esse caso. Ah, mas, seu fulano, é porque eu perdi a paciência. E aí ele disse: não, você não perdeu a paciência, porque ninguém perde aquilo que já possui. Então você ainda não possui a paciência, porque na hora em que a paciência for uma aquisição do seu ser, você não a perde, é conquista. E é da lei que aquilo que a gente conquista é nosso, não se perde. Então não diga que perdeu a paciência, embora esse termo a gente use muito. Diga: ainda não conquistei a paciência, porque na hora em que a ciência da paz estiver instalada em seu coração, ele não se abala por nada, nem se o gato for frechado como esse aqui, não se abala. Mas a lei de causa e efeito traz as suas consequências naturais. E aí o outro gatinho, que também não era santo, em determinado momento foi perseguir o pobre do passarinho. Mas aí
num movimento assim incrível, e pelo mérito do passarinho, já era um passarinho já evoluído, né? Já tinha méritos. E aí olha o que é que aconteceu. O gatinho ficou preso na gaiola, sofrendo as consequências dos atos praticados, sofrendo as consequências da sua perda de paciência. Quando o indivíduo escandaliza, diz-nos então Joana de Ângeles, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. Eu vou mostrar de novo para vocês fixarem bastante. Todo mundo aqui é passarinho. Ninguém aqui é gatinho preso na gaiola. Mas fiquem tranquilos, porque existe uma lei que é a lei do progresso, e esse gatinho já já se transforma numa pessoa melhor. Mas há uma outra interpretação interessante que aprofunda esse entendimento do escândalo, porque é desafiadora a mensagem de Jesus quando em determinado momento, de uma forma muito, realmente até dura, embora ela só é assim quando nós interpretamos a sua fala ao pé da letra, e esse é o grande equívoco, nos fala que se a nossa mão for motivo de escândalo, é melhor que nós a cortemos, é melhor que nós adentremos o reino dos céus sem uma mão, do que tê-la e não ter a possibilidade ainda de habitar esse reino. Mas em nome disso, muitas vezes, nós acabamos colocando a responsabilidade em quem não tem responsabilidade quase nenhuma nessa questão. E dizemos assim: Igor, eu perdi a paciência, é verdade, mas é porque a carne é fraca. As nossas imperfeições ainda. E agora sim, quando falamos dessa forma, estamos colocando a responsabilidade em quem de direito. Porque a carne, especificamente, esse corpo, que é um empréstimo divino e que nos permite então viver essa experiência reencarnatória, essa vestimenta fantástica que nos permite a expressão, abençoemos essa oportunidade grandiosa. Não vamos colocar responsabilidade no corpinho, não. Porque o problema está no espírito que o anima, no espírito que o direciona. Da mesma forma que nós não podemos responsabilizar o carro que se envolve no acidente, salvo problemas de efeitos mecânicos que muitas vezes também podem significar negligência do seu condutor, que não fez a manutenção adequada. Então, quando a gente vê um acidente, a gente diz assim: nossa, aquele carro foi o responsável pelo acidente. Mas nós não podemos responsabilizar o veículo automotor. Ele é um instrumento que pode ser extremamente bom, como por exemplo é a ambulância, que é utilizada para salvar vidas. Ou ele pode ser extremamente ruim na condição de um carro dirigido, conduzido por um motorista invigilante que produz um acidente. Não dá para responsabilizar o carro, é preciso responsabilizar o condutor. Da mesma maneira que não dá para responsabilizar o corpo, é preciso responsabilizar o seu condutor. Não coloquemos a culpa no veículo. Ele é um veículo maravilhoso que nos oportuniza o progresso. Cuidemos dele de forma apropriada. Esse é o sentido de Joana revolucionário da palavra de Jesus, em torno então da necessidade da autoiluminação. Vai fazer umas aulas de direção defensiva, meu irmão, para aprender a dirigir defensivamente. Não precisa correr tanto, não. Não precisa ser tão imprudente. Conduza o seu veículo pelas estradas da vida de uma forma equilibrada. Quando Jesus então nos diz isso, não é um sentido literal que nós devemos buscar nas suas palavras. Não são os órgãos físicos que devem ser extirpados, mas aquilo que faz com que eles ainda exteriorizem o negativo, e são os nossos sentimentos.
aquilo que ainda habita dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme e todos esses nossos respeitáveis adversários. O quilate de sombras que ainda precisa ser dissipada dentro de nós a partir do momento em que a luz do Evangelho brilhar com intensidade. Nos diz então que o sentido revolucionário das palavras de Jesus nos convida a refletir sobre a necessidade da autoiluminação, erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão. Eis o esforço que deve ser empreendido. A transformação interior, a reforma íntima, que fará com que o gatinho, a par e passo, um dia de cada vez, vá começando então, à medida que vai frequentando a Federação Espírita Paraibana, todas as casas espíritas aqui do Movimento Espírita Paraibano, vai fazendo ESD, né? Vai estudando a doutrina espírita, vai assistindo as palestras, tomando a água fluidificada, uns passezinhos também que estava, né? A situação dele merecia. E aí ele vai então compreendendo a necessidade de se transformar. E do gato encolerizado, do gatinho que atacava o outro, que perseguia o pobre do passarinho, eis que ele se converte agora no grande amigo, no seu grande amigo, transformando-se por dentro, superando as diferenças e vendo nas diferenças que os caracterizam, muito ao contrário de uma razão para o escândalo, de uma razão para a disputa, que às vezes a gente ainda institui no nosso mundo, uma razão para o encontro, uma razão para o complemento. Passarinho, você tem uma perspectiva diferente da vida que me interessa, eu quero aprender com você. E o passarinho, mas gatinho, você também tem um olhar interessante, eu também quero aprender com você. Somos diferentes em essência, mas que essa diferença seja o maior motivo para que nós nos encontremos juntos, para que nós superemos as nossas imperfeições e nos ajudemos mutuamente. Vamos nos reformar os dois. Vamos nos reformar os dois. Na busca do grande médico, na busca daquele que realmente é o responsável por fazer com que essa reforma aconteça, não como um passe de mágicas, como parece aqui na nossa transição dos slides. Depois de 3 slides o gatinho melhorou. Mas esses 3 slides podem representar quantos anos, quantas décadas, quantos séculos. Isso é uma resposta que depende de cada um de nós. Mas como nós somos aprendizes do Evangelho, nós vamos caminhando nessa direção, entendendo que nós temos um grande mestre, um grande professor, capaz de fazer com que nós aprendamos essas lições, capaz de nos convidar então para o processo de aprendizado. E esse grande mestre, numa manhã como essa, vai penetrando na intimidade de cada um, vai nos envolvendo, vai com a sua luz dissipando as nossas trevas interiores e nos fortalecendo o ânimo de segui-lo, de aprender com ele. Ele que, segundo nos diz Joana de Ângeles, na mesma obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, agora em outro capítulo, o capítulo anterior ao 9, que foi o da nossa referência, o capítulo 7, nos diz em determinado momento: é incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida pela psicologia profunda. Como homem de palavras claras, de ensinamentos sem dubiedades, de vivências sem recalques ou fugas, veio instruir e consolar mediante o exemplo de dedicação, jamais se acomodando ao modus vivendi e operandi,
abrindo sulcos novos no solo dos corações, para neles ensementar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido, eis a sua proposta como ele mesmo a viveu, sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus. Não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que nesse final de manhã, meus caros amigos, atendamos ao convite de Jesus. Ele está com os braços abertos na nossa direção, para nos modificar a intimidade, para aumentar em cada um de nós a fé e a perseverança de superar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, de crescer na direção da maturidade espiritual que anelamos e que é colocada em toda a obra de Joana como nosso grande desafio, para tê-lo conosco em mais um ano que se encerra e em mais um ano que se inicia, como grande farol a iluminar os nossos passos. E por isso, mais uma vez, para não perder o costume, nós pensamos: como seria maravilhoso tê-lo conosco, eternizando o momento que ora vivemos durante todos os dias da nossa vida. Ah, Jesus, Mestre querido, como eu gostaria de que nesse ano novo que já já se inicia, o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. A tua presença constante seria a maior alegria que esse teu servidor humilde com fervor desejaria. E assim, um novo homem este ano surgiria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. As minhas deficiências o Senhor superaria, e em nome da caridade que com amor eu praticaria, do fundo do meu coração, muita gente eu ajudaria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. Das belezas do teu reino de amor eu falaria, e os poemas da tua vida com vigor eu declamaria. Seria uma maravilha que muito me emocionaria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. Um pequeno ponto de luz nesse mundo eu seria, trazendo a paz, a esperança e suavizando a agonia, divulgando o teu evangelho, almas eu consolaria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. Pois que a tua presença é dotada dessa sublime magia, de aliviar os aflitos, e para a dor ser uma anestesia, e pregando o teu evangelho, corações eu confortaria, se o Senhor estivesse comigo toda hora, todo dia. Eu fico a me perguntar se o Senhor me aceitaria. E entre tantos trabalhadores, será que me escolheria? Se escutasse o teu chamado, correndo para ti eu iria, só para poder estar contigo toda hora, todo dia. Se essa dádiva eu conquistasse, eu muito agradeceria, e para retribuir essa bênção pelos 4 cantos iria, divulgando o teu evangelho, e sozinho eu não estaria, pois tu estarias comigo. Tu estarias comigo toda hora, todo dia. Eu sei que depende de mim concretizar essa poesia e fazer com que nesse ano sejas a minha estrela guia, e por toda a eternidade que eu alcance a imensa alegria de poder estar contigo, meu Senhor, meu pastor, meu amigo, toda hora, todo dia. Eis o nosso desafio. Sigamos nele com muita paz e com muita luz. Muito obrigado, meus queridos.